especialistas em segurança informática e inteligência artificial. Bom dia. Eu sei muito bem qual é o vosso background, mas vou esperar que consiga trazer algo de novo e que isto seja útil. É a minha expectativa. Então, o que é isto da internet? Ora bem, a internet é a maior rede de computadores que existe a nível mundial, com uma série de tecnologias como etiquetas RFID, internet em objetos, pessoas, as pessoas têm internet nos seus telemóveis, mas também se pode pôr internet em frigoríficos, carros, seja o que for, e isto pode mudar o mundo, a maneira como a gente funciona, e vou-vos tentar abordar algumas destas coisas. Além disso, a internet tem assistido a um crescimento muito grande. Por exemplo, temos aqui uma curva quase exponencial, que é dizer que as coisas estão sempre a mudar, mas, por exemplo, na Europa estamos a falar de 800 milhões de pessoas, quase 60% da população que tem acesso à internet. Portanto, isto é algo que hoje em dia mexe com as pessoas e, por exemplo, eu não sou dessa geração, mas quem nasceu, por exemplo, na década de 90, já aceita. Se quisermos ter um mapa da internet, há várias formas de o ter. Este é um exemplo que mostra a densidade de ligações entre redes de computadores, entre os computadores. Este é outro exemplo que mostra a força de algumas ligações. Este é o tal link transatlântico entre a Europa e os Estados Unidos. Aqui temos pontos de acesso em que temos que virtualmente cobre quase com uma grande intensidade todo o mundo. Se calhar o Ártico e a Antártida estão um bocadinho esquecidos, mas quem está lá, se calhar através de ligações especiais via satélite, tem acesso à internet na mesma. E temos este fenómeno que a internet é ubíqua. E o que significa ubíqua é que basicamente está em todo lado. Eu já não preciso ter conhecimentos especializados. Há dispositivos, por exemplo, eu não sei se já trabalharam com tablets, é uma forma extremamente simples. Os meus filhos, eu tenho um filho que ainda não tem 2 anos de idade, usa o tablet, acede à internet, ele não sabe que está a aceder à internet. Tínhamos antigamente esta noção de só se acedia à internet através de computadores, através de portáteis, mas agora temos iPhones, smartphones, mobiles, temos redes wireless e fala-se no futuro de internet em carros, internet em frigoríficos. Isto é que é a internet ubíqua. Porquê é que isto é importante? Porque, mais uma vez, é para frisar que isto é algo que quer a gente goste, quer a gente não gosta, faz parte do nosso mundo. É uma coisa que vai estar lá sempre. E porquê é que a internet é tanto usada? Certamente porque tem uma série de vantagens, não é? E eu não vou falar só sobre os perigos. E se falarmos sobre as vantagens, o que é mais importante? Ora bem, uma das maiores vantagens é que existe um acesso à informação. Que 20 anos atrás era quase impossível. E isto é considerado o maior benefício. Praticamente eu consigo aceder a informação sobre tudo. A única desvantagem de aceder a informação sobre tudo é que se calhar há demasiada informação e depois há outra questão que é como é que eu seleciono o que é realmente importante para mim, como é que eu distingo o que é verdadeiro de falso. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Depois também é uma forma de comunicação. Acaba por ser mais rápido, mais barato, mais simples, falar com múltiplas pessoas em simultâneo. E há pouco tempo eu tive uma videoconferência em que nunca gastei um único tostão e em que estava a falar com um colega meu de Londres, com outros colegas da cidade de Braga e com outro do Porto, e estávamos os 4 em simultâneo a falar. Portanto, é uma forma de comunicação muito versátil e rápida. Para quem gosta de entretenimento, permite ter acesso a jogos, vídeo, a notícias, etc. Isto tem um lado bom, tem um lado mau. Por exemplo, quem pertence aos mídias e aos meios tradicionais de jornais em papel estão a sofrer um bocado com isto. Temos o comércio eletrónico, que não há muita gente que aceda, mas está a começar a aumentar. Pessoas compram livros através da internet e adiante. Outro aspecto que nos últimos 10, 15 anos tem se tornado muito relevante é esta formação de comunidades. Eu não tenho que criar uma comunidade só com as pessoas que residem perto de mim. Posso criar uma comunidade dos ex-alunos desta escola, seja do que for. E esta comunidade pode funcionar por diversas formas, por uma conversa Skype, por trocas de e-mails, por redes sociais, por LinkedIn, seja como for. De certa forma, por exemplo, como é que eu vim cá parar? Foi através da internet, através do LinkedIn, viram o meu currículo e convidaram-me. E depois há uma série de serviços que antigamente isto também era impossível de fazer, mas eu hoje em dia praticamente deixei por exemplo, eu já não vou a uma agência bancária há muito tempo, não preciso de ir às finanças, não preciso de ir
a tratar de assuntos da segurança social, tudo o que eu preciso fazer, posso fazê-lo em casa. E, portanto, acho eu que são vantagens muito interessantes. O que muitas vezes as pessoas não se apercebem é que também há desvantagens, e a questão da segurança informática tem a ver com isso, porque ao abrir esta facilidade de haver uma grande comunicação entre pessoas, computadores, seja lá o que for, abre-se também a porta a haver uma série de ataques. Porquê? Porque isto tem a ver com a condição humana. Assim como eu, se estiver, por exemplo, a andar na rua e se alguém me pode abordar e pode tornar-se uma amizade muito interessante, também pode ser uma pessoa com más intenções e que me prejudique. E isto, portanto, quando há comunicação, isto é uma coisa que é perfeitamente natural, tem a ver com a forma como nós, seres humanos, funcionamos. Uma das formas de desvantagem é que passamos a período não desejado, pessoas que nos enviam. Isto pode funcionar, por exemplo, desde cartas que nos chegam ao nosso correio postal e que são coisas que nós não queremos e que não estão-nos a inundar de publicidade, a coisas mais chatas, como, por exemplo, propostas que uma pessoa, aliciantes, que uma pessoa pensa que são verdadeiras e por engano nós vamos nelas e depois perdemos dinheiro ou perdemos a exposição da nossa vida. E há coisas como ataques maliciosos, roubo de identidade, ataques de phishing, em que uma pessoa geralmente introduz os nossos dados num site que a gente pensa que é seguro e na verdade é um hacker que está lá e que está a coletar a nossa informação. Inclusive, por vezes, há pessoas que são maluquinhas da cabeça e que resolvem perseguir alguém e andam uma vida a fazer esta perseguição via internet, que é muito mais fácil. Só para vos dar um exemplo, há a questão da pirataria, não vou falar sobre ela, há a questão do plágio, de quem for professor e quem for aluno, isto diz muito respeito, e no final vou falar um bocadinho sobre isto, mas não temos tempo. Mas só para vos dar alguns exemplos, são notícias muito recentes. Isto saiu no público esta semana. Os Estados Unidos têm acesso direto a utilizadores do Google, Facebook e Apple. Além disso, têm acesso direto também a todas as chamadas telefónicas que são feitas lá, sem as pessoas saberem. O argumento é que queremos apanhar terroristas. O problema disto, que eu percebo que são questões delicadas, mas o problema disto é dizer assim, mas quem é que controla os controladores? Sem as pessoas quererem, está-se a impor um bocado o fenómeno do Big Brother, que o James Orwell escreveu no seu fantástico livro de 1984, mas a diferença é que na altura as pessoas, quem tinha consciência do problema não aceitava isto. E hoje em dia as pessoas aceitam. É impressionante como é que as pessoas não têm problemas nenhums em perder a sua privacidade, mas é algo que está a acontecer. Pronto, são desafios lançados pela internet. Outro aspecto que eu queria realçar era este, que é muito difícil, quando uma tecnologia é lançada, saber como é que ela vai transformar o mundo. E além disso, há outras coisas que podem não parecer tão graves, mas têm a ver com isto, que é pessoas que se viciam no Facebook e que sentem-se mal se não acedem ao Facebook, porque ficam com menos tempo disponível para estudar, para socializar, para interagir com pessoas reais, que também é uma coisa importante. Nós, seres humanos, desde há milhões de anos atrás, estamos habituados a socializar com outros seres humanos. E esta coisa da internet é muito recente. Inclusive, há um aumento do risco de divórcio, porque rapidamente se acedem aos primeiros amores ou primeiros amigos, seja lá o que for. E se calhar nós não sabemos disto, ou não temos esta consciência, porque fomos deixar de levar por esta onda sem nos aperceberem disto. Mas, só para vos dar alguns exemplos concretos, vou-vos mostrar duas notícias também recentes de coisas que aconteceram em Portugal, só para vos mostrar que isto não é só nos Estados Unidos. Uma notícia que saiu esta semana no público. O Facebook promete reforçar a moderação. E porquê? Porque a empresa, e foi o próprio diretor da empresa que reconheceu isso, tem falhado na filtragem de conteúdos considerados ofensivos. Ou seja, supostamente o Facebook tem uma política, diz que conteúdos com determinadas características, com sexo, com isto, com aquilo, com o outro, não podem aparecer, mas eles aparecem. E estamos a falar de uma companhia que tem dos melhores técnicos informáticos do mundo e que deve ter investido muito dinheiro para tentar desenvolver. E para reconhecer que falhou, significa que isto é uma coisa difícil de se fazer. E, portanto, é uma alerta que vos deixo já. É bom ter sistemas de filtragem, mas eles não são perfeitos. É muito difícil ter um sistema que seja perfeito. Outro exemplo, não sei se há aqui pessoas que são professores. Ok, preparem esta notícia. Para mim, eu fiquei espantado. 16 de maio de 2013. 2 professores de um colégio
privado de paredes foram despedidos por causa de uma foto publicada no Facebook. Agora, é importante que as pessoas se apercebam que também podem acontecer coisas menos positivas. E a questão das crianças, que é ir para a parte mais final, que se calhar é o que interessa. Há uma série de perguntas que podemos colocar nós, como pais, como educadores, que é: devemos dar o acesso quase ilimitado a qualquer informação de conteúdo em qualquer idade? Devemos dar possibilidades de comunicação por qualquer meio, e não é só a internet diretamente, mas pode ser SMS, texto, voz, vídeo, smartphones, seja o que for, em qualquer idade, sem controle, sem restrições. E isto, cada um de nós, como pai, ou como educador, como professor, tem que responder a isto, porque temos que pensar que devemos ter regras semelhantes à maneira como a gente percebe no mundo real e à maneira como a gente percebe na internet. Não deve ser diferente só por ser na internet, porque estamos a falar sempre de seres humanos, ok? E isto é importante porquê? Porque muitas das vezes negligenciamos este aspecto. E eu acho que há várias formas de lidar. Não faz sentido dizer a uma criança hoje em dia: não vais usar a internet, porque ela fica excluída. É algo que está incluído na nossa vida. Agora, faz sentido informar, educar, explicar que a internet tem vantagens, que tem desvantagens, do género que eu vos apresentei aqui, algumas. Faz sentido ter regras de uso. Explicar a uma criança que não pode pôr determinado tipo de fotos, não pode pôr determinado tipo de contactos, a sua morada, o seu nome, em todos os contextos, porque ninguém chega no meio da rua e diz a um estranho: olha, o meu número de telefone é 96, não é? Ninguém faz isso. E na internet, se uma pessoa põe lá, toda a gente tem acesso. É muito mais fácil lidar com o ter. E por outro lado, há esta questão de acompanhar. Eu gosto mais do termo acompanhar do que restringir, porque restringir pode parecer que é um castigo, que estamos a castigar alguém, mas devemos acompanhar o acesso à internet. Há regras muito simples, que é só acedem à internet na sala, ou então tarifários que têm determinado tipo de restrições e que não permitem fazer tudo. Algo que eu acho interessante é o uso de sítios seguros. Eu vou-vos dar um exemplo. Não é para fazer publicidade, mas vou dar um exemplo. E por que não, se pudermos ter acesso, da mesma forma como se o nosso computador é vulnerável a vírus e instalamos um antivírus, se a nossa internet é vulnerável a estas questões, por que não instalar sistemas de controle parental, que eu não vou falar muito, mas de seguida vou falar com exemplos muito concretos. Eu não gosto muito de fazer publicidade, mas a Porta Editora tem, por exemplo, um sítio que é chamado a Escola Virtual. Isto é só para vos dar um exemplo. Isto é pago pelas escolas, não é um valor muito elevado, mas eles permitem ter, isto está adaptado, isto é da escola Ana, que é um colégio privado da minha filha, está adaptado às escolas. E o que acontece? Este local é uma espécie de rede social onde se pode depositar conteúdos, onde há amigos, onde os pais estão lá, seja lá o que for, mas tudo o que lá acontece é moderado. É uma professora que decide se aceita que uma determinada mensagem seja colocada lá ou não. Ou seja, eu sinto muito seguro que os meus filhos utilizem um site destes, porque sei que nada de mal que vai acontecer. Quem está lá são as pessoas que andam na turma da escola, são os professores e são os pais, são pessoas identificáveis, não são estranhos, e todo o conteúdo que lá se passa é controlado. É completamente diferente isto do que ter um filho numa conta de Facebook. Eu não tenho nenhum filho numa conta de Facebook e nem por aí. Acho muito complicado. Eu já como adulto tenho dificuldade em saber as vantagens e desvantagens do uso do Facebook. Um filho não vai saber, de certeza absoluta. Que idade é que têm os seus filhos? São muito novos. Muito novos. Já vou falar sobre isso. Claro, eu sei disso. Eu ainda não cheguei a essa fase e eu não vou apresentar soluções mágicas, mas são muito novos. Eu já vou falar sobre isso. É uma questão interessante. Eu estou quase a terminar. Bem, o controle parental. O meu conselho, eu não o usei, mas o meu conselho muito simples é este, que é: se pudermos ter acesso, usem. Convém ter alguma precaução com isto, porque mesmo assim nenhum sistema é infalível. O Facebook não é infalível e as pessoas conseguem fazer várias coisas sem os seus responsáveis estarem à espera que isso aconteça. Nenhum sistema informático é infalível.
pessoas que tenham conhecimentos muito técnicos, e para isso eu diria, adolescentes que tenham 14, 15 anos e que saibam fazer algumas pesquisas e tenham os amigos, rapidamente via internet acedem a formas de dizer como enganar este controle parental. Okay? Portanto, não achem que nós temos pequenos Einsteins em casa hoje em dia, muito rapidamente eles usam a tecnologia. Por outro lado, mesmo sem nada de especial, sem instalar um antivírus ou um anti-bloqueio, seja lá o que é, os próprios sistemas podem falhar ou podem ser enganados, porque nós temos os tais agentes maliciosos, que podem ser pedaços de software ou seres humanos a tentar fazer determinado tipo de ataques, e eles tentam continuamente enganar estes sistemas de filtragem. Da mesma forma que existem sistemas anti-spam, e os spammers tentam continuamente. Há uma guerra interna do gato e do rato nisto. E, portanto, convém ter algumas precauções, mas sim, é preferível ter um sistema de controle parental do que não ter. Obviamente que sim. A minha experiência, isto para responder à pergunta, o que é que tem sido a minha experiência nisto? Eu tenho 2 anos, também sou professor, embora os meus alunos estejam um bocadinho mais velhinhos, têm 20 e tal anos, mais ou menos, são alunos universitários, e muitas das vezes eles estão em sala de aula com computadores, porque têm sistemas wireless, eles trazem os portáteis. Mesmo que eu os tentasse controlar sem alunos e dizer não podem usar os computadores, não podem usar os telemóveis, é uma regra que eu às vezes tento impor, mas que na prática não funciona. Num auditório que não sei as outras pessoas, eu não consigo controlar isso. E eu sei que eles se distraem, usam muito hoje em dia o Facebook, é um fenómeno a nível das aulas que eu notei há cerca de 2 anos, antes disso não existia. Usavam mais chats, o MSN, seja o que for. Para além disso, eles tentam, se uma pessoa não disser nada, plagiar e copiar conteúdos de outras pessoas, de outros alunos, sem dizer nada. O que é que eu faço? Na primeira aula, eu levo logo para isto, que é, podem usar os computadores, mas atenção, eu não quero sons estranhos que perturbem a aula, nem quero conteúdos inapropriados. Se eu encontrar esses conteúdos, saio da sala, estão expulsos. E aviso-os, vou-os avisando quando encontro isso. Sobre a questão do plágio, eu obrigo-os a assinar uma declaração a dizer assim: o meu trabalho não foi plagiado, eu não copiei nada, tudo o que está aqui que tirei de outras pessoas está citado e menciona a fonte. Mas além disso, eu vou verificar o trabalho e se detectar alguma coisa no trabalho, explico-lhes. Mas obrigo-os explicitamente a fazer isso. Estamos a falar com adultos. Como pai, eu para já tenho uma vantagem que tenho filhos muito novos. Tenho um que tem quase 2 anos e a mais velha tem 6. Está a aprender a ler e a escrever. Portanto, a minha experiência é uma experiência muito interessante, que é esta colorida. É muito divertido usar a internet. Porque é um momento de partilha com os meus filhos. Tipicamente uso mais o iPad, mas às vezes uso até portáteis. Uso a nível de filmes. O site que eu mais utilizo é o YouTube. O meu filho mais novo adora ver o Ruka, adora ver o Pocoyo, e é uma coisa fantástica, ele fica lá hipnotizado e permite selecionar conteúdos que na televisão não permite fazer. Portanto, é muito divertido. E ele às vezes até tenta mexer as mãos e mudar os filmes e tudo mais, mas como o YouTube funciona por semelhanças, os vídeos mais próximos são todos decentes, digamos, para crianças, não tem grandes problemas a esse nível, e normalmente eu estou sempre lá. E isto torna-se a tal diversão e é muito interessante, mas obriga a esforço, obriga a dedicação, porque eu não posso estar a fazer outra coisa e não os deixo sozinhos sem estar lá. É uma experiência muito limitada. Daqui a uns anos eu não sei o que vou fazer. Há questões que eu não sei responder. Por exemplo, eu não sei qual é a idade para se dar um telemóvel a uma criança. Não sei. Para já eu não pensei nisso. E não sei muito bem o que é que se faz com um adolescente que queira ter página no Facebook. Agora, pelo menos eu acho que se deve ter uma conversa e se deve alertar e explicar que há uma série de coisas que podem acontecer que as pessoas não sabem. Se estamos a falar sobre o Facebook, eu só diria o seguinte, que é, eu acho que é uma ferramenta muito interessante de comunicação, mas eu não gosto do Facebook, por 2 razões. Primeiro, porque é um mundo fechado. Há coisas que vão acontecer que eu não gosto nada, que é companhias e sites e coisas de notícias que só põem informação no Facebook, mas não põem informação fora do Facebook. E quem não tem conta no Facebook?
Às vezes quase que obrigo uma pessoa a criar uma conta de Facebook só para clicar num link e aceder a uma determinada informação. Mas isso é errado. Não deveria ser assim. Eu não deveria ter que fazer um like se eu não gosto de uma companhia só para aceder a uma informação. Isso para mim é forçar o cliente. Não gosto disso. Outra coisa que eu não gosto do Facebook é estão constantemente a alterar as políticas de acesso, as políticas de privacidade. Quase que é preciso ser um gênio informático para saber todos os detalhes, todos os menus e o que é que está visível e o que é que está invisível. Aquilo é confuso. Eu que sou especialista em informática, para mim é confuso. Eu não sei o que é que os meus amigos mais chegados ou menos chegados têm acesso ao quê. E então, na prática, eu uso de forma muito passiva. Vejo o que é que as outras pessoas estão a fazer. É muito raro eu fazer um post, seja o que for, e nunca ponho fotografias minhas, nunca ponho nada de informação pessoal. Não sou como aquelas pessoas que se gabam, tiram uma foto e imediatamente a põem no Facebook. O problema é que às vezes há amigos meus que põem fotos que têm lá onde eu estou e fazem os tags e de repente toda a gente fica a saber sem eu querer. E isso assusta-me. Dito isto, eu terminei a apresentação. Espero não ter demorado em demasia e espero que tenham gostado, que tenham aprendido qualquer coisa de novo ou lembrado coisas ou que reflitam sobre isto e que amanhã pensem a dizer assim vamos pensar a internet de uma forma diferente. Ver se faz algum sentido. Espero que tenham gostado. Daqui a 4 anos, faz favor de virem cá dizer-nos o que é que fez. Ela já vai ter pedido um telemóvel e já vai ter pedido uma conta de Facebook de certeza absoluta. Eu sou outra cliente do Facebook. Comecei com o Facebook porque os meus miúdos pediam-me para pôr as fotografias das atividades que nós fazemos no clube e eu passava uma hora de uma aula a mostrar as fotografias. Então decidimos abrir porque eles usavam Wi-Fi, mas naquela altura estava-se a mudar para o Facebook. Eu percebi nada nenhum nem outro e abri a conta no Facebook. E foi isso que comecei a pôr as cenas fotografias dos meus filhos. E depois comecei a fazer o meu perfil próprio e agora ando com os dois e às vezes esqueço-me muito, mas É assim. essencialmente por isso, por causa das atividades que eles faziam. Certo? Depois uma pessoa foi engrenando e viciando e andando com Exatamente. Mas no caso, tenho uma filha que vai fazer agora 4 anos este mês e que quer toda a custa ter Facebook, eu não deixo, mas amigas dela, da sala dela, muitas já têm o Facebook e não sei como é que gerem aquilo. É assim, eu acho que vale a pena pegar nestas notícias que surgem nos jornais e mostrar e dizer assim, olha, o Facebook tem coisas muito positivas, mas também pode acontecer isto. Já viste este caso? E mostrar coisas que aconteceram, pesquisar, por exemplo, casos de perseguições de crianças. Porque, é assim, isto para 95% das pessoas, o Facebook não vai trazer nada de mal. E na maior parte dos casos, não nos vai acontecer absolutamente nada. Mas nunca se sabe se vai haver um dia em que de repente as coisas acontecem. O problema é esse. A mim assusta-me é usar eu tenho um carro, eu ligo, sei que ele liga, desligo, sei que ele desliga. No Facebook eu não sei o que é que vai acontecer. E aquilo está feito para fazer uma grande comunicação entre pessoas, uma grande partilha de informação, que é muito interessante, mas tem um lado negativo que muito pouca gente pensa nele. E se apercebe que pode acontecer. Eu acho que é pelo menos ter a noção do que pode acontecer para as pessoas estarem alertadas e pesarem os prós e os contras. E não têm noção. E as pessoas, é engraçado, até são bastante cautelosas. Por exemplo, eu não tinha problema nenhum numa rua de Braga ter uma câmara de filmar. Aparentemente era o meu pai de rua. Até me posso cortar mal, mas já assim com limite. Não? Portanto, não tinha problema da privacidade. E as pessoas são completamente aversas. Eu mostro uma versão à câmara de filmar num sítio público e depois escancaram no Facebook, é que ter a porta aberta, onde as pessoas metem no banquinho e até, só não vêm as pessoas a comer, mas têm os perfis todos, natureza, até horários de saída, de entrada, quem são as redes de amigos, tudo. É uma coisa estranha. O problema é, como diz o Paulo, é as pessoas a perceberem-se disso. E depois de ter também a consciência, que é uma... O Paulo tem 2 filhos, eu agora também tenho um, até agora não tinha essas preocupações. É aquela velha história, mas a gente só é sensível às plataformas para os deficientes quando em casa temos uma pessoa. Depois até lá achamos todos muita sensibilidade, devia ter, mas só quando nos toca a nós é que nós temos essa percepção. Mas é como diz,
na maior parte das pessoas não vai ter problemas de Facebook, mas nem que seja a milésima porcentagem, pode acontecer e muitas vezes pode nos bater à porta. Mas eu lembro-me de uma coisa que se pode fazer, e isto pode dar alguma revalia de início, mas é assim, podem pedir aos vossos filhos para vos darem os logins e as passwords de Facebook. Sim, mas temos ação. Não é pedir. É dizer, se queres ter Facebook, eu quero o teu login e a tua password. Bem, a minha filha está sempre ao meu lado, mas não deixo. Mas isso eu ir à cozinha. não significa que a E pessoa depois esteja lá lá sempre. as bonecas. Quando eu vi, não mãe anda aqui, o que é que ela tinha? Tinha crianças com aquelas mutações todas de Chernobyl. Como é que ela, ao ver bonecas, bastou eu ir à cozinha e isso dizer, pode ela mãe acontecer. anda aqui a ver isto. Era aquelas crianças todas com, ou sem braços, ou com o nariz aqui. Não, é isso. Bastou só ir à Tem cozinha. acesso a Eu estou internet. sentada lá. Dá o acesso ao mundo. Mas essa questão de exigir a password e se a pessoa mudar, uma pessoa de vez em quando vai tentar e ver, mudaste a password, não disseste nada, vais ficar de castigo e não te deixa aceder ao Facebook. Mas esse tipo de atitudes, se uma pessoa tomar de forma coerente e constante, funciona. Agora, se uma pessoa for refém dos filhos e eles é que decidem, eu não dou, ok, não dás, pronto, não faço nada, não é? Quero sair até às 2 da manhã, ok, sai, vai. Quero não sei o quê, olha, vou um mês para Benidorm, ok, vai. Quer dizer, é a mesma coisa. Isso tem a ver com a nossa responsabilidade como pais e como professores. Agora, nós não podemos controlar os nossos filhos em tudo, porque eles, quando estão na escola, não estão connosco, e quando estão noutro sítio, na casa de um amigo, não estão connosco. Portanto, tem que haver aqui alguma razoabilidade. Agora, o que eu acho é que o controle nulo significa que se deixa fazer tudo e depois fica ao critério deles. E eles podem achar que são autónomos em tudo, mas podem não ser e podem não ter a noção de tudo. Portanto, acontece. Não, Mas é assim, eu não sei que está certo ou que está errado, cada pessoa sabe que valores quer transmitir e o que é que está. Agora, o que eu estou a dizer é assim, se vocês acham que há determinado tipo de coisas que crianças ou pessoas jovens não devem fazer, querem ignorar isso, há possibilidade disso acontecer ou não há? Querem ignorar e fazer conta que nada se passa? É uma opção. Querem tentar controlar? É outra. Eu acho que a moderação e a conversa e o informar, sem ser um controlo rígido, se calhar é o meio termo que funciona melhor. Educar não é uma coisa fácil. Eu não sei qual é a forma perfeita de educar. Não há soluções mágicas, não é? Professor, só uma questão. Não acha que o Facebook tem um pouco a ver também com a dificuldade em que a pessoa comum, o utilizador comum da internet, tem, por exemplo, de criar um site pessoal porque tem que trabalhar em Flash ou em HTML5? Aquele tipo de questão. Ou seja, foi uma forma de... Sim, mas existem outras plataformas para isso, existem os blogs, em que as pessoas também facilmente podem expor o que quiserem, mas no blog é diferente porque qualquer pessoa... Não é uma moda, já foi. Mas no o blog blog é mais expositor do que o Facebook. Eu vim aqui para... Mas quem põe no blog põe aquilo que quer, não é? Exato, E há uma interação, a questão será mais por aí. Mas, por exemplo, o Twitter tem muita interação, muita conversação, é mensagens Mas rápidas. o Twitter é curioso que é assim, o Twitter é mais público e o Facebook supostamente é mais privado. Supostamente. Porque depois, em muitos dos casos em que as pessoas achavam que era tudo privado, toda a gente sabe aquilo e acede-se, não é? Eu acho que o Twitter tem duas coisas boas, porque é fácil de acesso e tem um certo índice, ok? Depende muito do que a pessoa escreve lá, claramente, depende muito da cultura pessoal. Mas enquadra-se mais não é tanto focado nas fotografias, naquele tipo de partilha muito exibicionista. Já agora tem uma curiosidade, que é o Iago comprou uma rede social, O Tumblr. É o Tumblr, que supostamente é nova moda nos Estados Unidos para os adolescentes, porque eles já não gostam do Facebook, dizem que isso é coisa para os pais, que é uma coisa antiquada, e querem uma coisa diferente. E, portanto, isto às vezes muda, vai mudando. Agora, eu acho que as preocupações, ou o awareness, que é ter uma preocupação de perceber o que é que está a acontecer, do lado positivo e negativo, isso deve ser constante. Uma pessoa deve se informar e deve manter-se a par do que se está a passar e não é ignorar completamente. Questões simples. Agora, isto em termos mais gerais, se há um certo desfazer de identidade das identidades individuais
Pode haver. É o que eu digo, é assim, se uma pessoa se agarra à internet e só tem amigos virtuais que não são verdadeiros amigos, que não os conhece, e ao relacionar-se somente com esses amigos virtuais, não se relaciona com amigos reais, eu, se tivesse um filho que estivesse nessas circunstâncias, sentia que ele estava a perder vida. Porque eu, quando era pequeno, brincava mais na rua, mas já hoje em dia as crianças brincam mais em casa com os seus computadores do que brincar na rua. Mas eu acho que brincar na rua tem aspectos muito positivos. E dá locais, sem companhia para... Claro. E pode estar a chover. E eu não estou a dizer que há perigos que podem acontecer. Agora, por isso é que se uma pessoa tiver consciência deles e se refletir sobre isso, pode tentar analisar e dizer assim, ora bem, o que é que está a acontecer aqui? E pode chegar aqui, não achas que estás demasiado tempo na internet? Não queres te inscrever num grupo desportivo? Não queres fazer uma coisa um bocadinho diferente? Tu conheces verdadeiramente com quem te falas? São conversas que pode custar ao início, mas se uma pessoa for estendo, depois vai ser mais fácil. Eu falo em conversa, não falo em imposições, não falo... Mas tem realmente... Eu só queria ter, se calhar, dentro das pessoas que têm aqui adolescentes, além de está a Isabel, também tenho um, tem 15 anos e meio. Eu só queria dizer, e não é propriamente um santinho que entra e sai calado e deixa de fazer tudo, não é? Mas eu queria, por exemplo, sem estar a querer ser exemplo para ninguém, mas, e comparando com algumas situações, eu sou professora e tento de falar com pais, que às vezes há miúdos que vão dormir para a escola, não é? Logo de manhã chegam lá, estão completamente ensonados e assim, depois conversam-se com os pais já, fica a ver televisão até tarde, fica no computador até não sei às quantas da manhã. Já tive até casos de miúdos viciados em determinados jogos que estavam mesmo dependentes daquilo, ficavam noites inteiras a jogar. E a mãe dizia-me e o pai, eu não consigo fazer nada, assim, pensável que isso aconteça. E aquilo que eu acho é assim, isso que está a dizer tem toda a legitimidade. De facto, conversar é essencial, informar, ter um relacionamento próximo com os filhos, mas tem que ser desde que eles nascem. Isso não é uma coisa que se faz só quando se chega à adolescência. Certo, não é? Portanto, e há uma coisa que é a resistência à mudança. Se de repente uma pessoa diz, olha, vou-te castigar e deixas de usar o computador, há uma ameaça e as crianças, se forem um adolescente, vai levar isso muito mal. Eu digo isto porquê? Porque, por exemplo... Isso é óbvio, não é? Mas... Por norma, o meu filho usa computador, mas usa na sala onde eu estou. Portanto, eu meia volta, eu não estou lá pegada a ver o que ele está a fazer, mas meia volta, claro que eu olho, disfarçadamente, mas eu olho. Não é? Pronto. Ele fica com o telemóvel até quando está no quarto da namorada, não está longe, já disse qualquer dia que lhe vai cair uma orelha, mas pronto. Se é um pormenor, ficam horas no telefone, quando está em casa, não é? Mas ele sabe que só pode estar com o telemóvel até às 11. E a partir das 11 o telefone dele vem para mim. Não é? Pronto. Não tem, mas ele fala naturalmente. Eu não estou todos os dias numa guerra com ele, são regras que são estabelecidas. É uma conversa que se vai mantendo. Por exemplo, ele não tem televisão no quarto, não é? Portanto, eu fico admirada quando os pais me dizem ele tem a televisão no quarto e fica até tarde e não posso fazer nada. Como a senhora é mãe e o senhor é pai. Não é? Portanto, ele não tem televisão no quarto. Se quer ver televisão, vê na sala, onde eu estou. Quer nas férias e até mais tarde, fica na isso sala. Isso para mim são regras razoáveis e eu não acho que se esteja a castigar ninguém. Portanto, ele cede a isso naturalmente. Não há guerras, porque às vezes eu digo-lhe, esqueçam-me, eu estou a fazer coisas em casa e passa das 11, ele próprio vem do pai também, não é? Ele próprio vem entregar o telemóvel. Está a perceber? Portanto, e não ando em guerras diárias com ele. É uma coisa que a gente conversa, estabelece regras, porque eu explico que ele tem que dormir, tem que descansar, assim como a namorada, não é? Eu, como sou especialista de educar é isso, os pais têm que estabelecer regras. E se não o fizerem, quanto mais tarde, pior, mais resistência à mudança. Mas essa evolução mas isto tem que ser de Facebook e de novos da internet. Eu noto nesta diferença, acho que a Isabel também é capaz. Por exemplo, o meu filho com 10 anos, que é a idade da minha filha, nem sequer me passava pelos pontinhos dos cabelos computadores, nem jogos, nem nada dessas coisas. Para ele andava. No entanto, a minha filha, agora com 10 anos, já pensa de maneira muito diferente. Por isso, 5 anos fez muita diferença na evolução tecnológica. A minha filha joga um jogo no iPad, não é no telefone.
e o jogo é muito giro e tudo mais, mas tem mais pontos se ligar via Facebook a outros amigos, e eu isso corto sempre, e ela não fica com essas funcionalidades porque ela não tem conta Facebook. Mas claro que sim, esses são companhias privadas que querem. Porque é que isso está instalado nos jogos? Para viciar as pessoas, para as pessoas. Em alguns casos, as pessoas gostam mais de jogos sociais, não é? De interagir com outras pessoas, mas também vicia mais e permite que as pessoas recebam mais publicidade e estejam mais tempo dentro do computador. Professor, só para terminar, pela sua experiência profissional, académica, qual é que acha que são os novos perigos da internet, até principalmente como trabalha com o telescópio de spam, principalmente a nível empresarial? Se calhar deixar só aqui umas luzes, quais é que serão assim, os principais perigos que não só também as pessoas, mas também as empresas sentem a ameaça? As empresas, o nível de ameaças é muito diferente, mas, por exemplo, a nível de empresas, há o perigo de espionagem de dados. Tudo que seja dados que estejam numa empresa e que estejam via online são possíveis de ser acedidos por outras empresas que estão no mesmo mercado de competição. Isso é um perigo. É um perigo. Será um perigo que cada vez mais crescente, ou seja, o índice de segurança das empresas terá que ser cada vez maior. Tem que ter. As empresas hoje em dia estão mais dependentes das tecnologias de informação, porque sem elas não conseguem sobreviver. Estamos a falar de um mundo que está em constantemente mudança, em que há uma grande evolução tecnológica e o perigo é que se uma companhia ou empresa quiser funcionar de forma errada ou se não usar bem as tecnologias de informação, pode morrer, pode desaparecer, porque não está no negócio. Se há uma empresa que funciona de distribuição de venda de não sei o quê, também vende na internet, e há outra que não vende na internet, se há pessoas que compram muito via internet, outra empresa tem que estar lá, porque senão está a perder oportunidades. E, portanto, os perigos que eu diria são de dois tipos. Um tem que ter cuidado para não perder o comboio, que é ver o que está à volta e analisar se vale a pena ou não investir numa determinada tecnologia que pode ser útil para uma empresa. E fazê-lo depressa, mas não é apressadamente. Tem que ser pensado, tem que ser refletido, porque é que esta história daquele slide que é muito difícil saber se uma dada tecnologia vai funcionar no mundo ou não, que impacto é que ela vai ter, quais são as vantagens e desvantagens. Por outro lado, ter consciência que, à medida que aumenta a informatização e a ligação ao exterior, tem que ter mais cuidados com possíveis ataques e perdas de vulnerabilidade e desde coisas como, tão simples como vírus que são instalados e que tornam os computadores mais lentos, ou então, se há pessoas que usam muito correio eletrónico, de repente vão a perder muito tempo a apagar mensagens de spam, é tempo que podiam estar a fazer outras coisas e, portanto, ter a noção de alguns destes problemas, depois procurar soluções. Mas se não tiver a noção do que é que pode acontecer, então ficam perdidos. Professor, obrigadíssimo pela sua participação. Deixo responder com o João Carvalho. O professor Paulo fez uma abordagem mais informativa da questão. A gente decidiu trabalhar numa solução, criar uma página web que permitisse, além de informar as pessoas sobre o que é o controle parental, também possibilitar algumas instruções de utilização das ferramentas que hoje em dia se utilizam para fazer esse mesmo controle. Ou seja, nós já vamos seguir isto tudo por tópicos. Na página web, eu posso deixar o endereço também, que seria interessante. A página será netsegura.cientificamente.info. Outra questão importante também a ter atenção é, nós ao longo aqui desta atividade vamos utilizando vários tipos e diferentes tipos de software. Mas há que lembrar que todos estes softwares são de uso gratuito, ou seja, não tem qualquer preço, é tudo soluções de freeware que não tem qualquer custo para o utilizador. Portanto, na parte, nós vamos fazer uma pequena demonstração. O professor Paulo já fez uma parte mais explicativa. Eu gostava primeiro de lançar uma pergunta, que era, vocês aqui nas salas, alguém utilizou alguma ferramenta de controle parental? Não. Não? Gostava de aprender. Pronto, exatamente.
fazer alguma coisa, algum site que não tem nada de mal, nem de pornográfico, assim, já não me deixa, também fica extremamente limitado. Eles poderão dar algumas dicas. Exato, não é verdade. Pronto, mas Nesse caso, há a solução para isso. A solução também é essa. Porquê? Porque provavelmente a rede da escola, eu não desconheço, não é? Mas está toda integrada numa só. O que a direção, por exemplo, ou a parte técnica pode fazer é, na parte dos laboratórios, ou seja, limitar não só o acesso aos conteúdos, mas principalmente às páginas que a professora quer usar ou ter acesso, desbloqueá-las. Ou seja, usar a ferramenta direcionada para aquele departamento de estudo. Acontece muito isso nas universidades, no meio empresarial hoje em dia. Mas eu não sei se lá na escola dá, porque está tudo no mesmo. O tanto de tudo interno, por exemplo, eles fazem através do controle parental, um software de controle parental. O que pode ser feito é, depois, depende se existe uma consola centralizada que faz a gestão dos computadores todos, ou se é feito posto a posto. E depois é uma questão interessante. Se for posto a posto, o técnico pode definir, por exemplo, para a conta da professora, se existir uma conta específica para a professora, possa ter acesso, por exemplo, a todo tipo de conteúdo. Ou se não existir uma conta específica, pode ser feito, por exemplo, através de introduzindo o endereço das páginas ou algumas tags, por exemplo, umas palavras-chave que correspondem àquele tipo de conteúdo que assim possa ser desbloqueado de forma fácil também. Mas para dar sempre aquela questão de ver se é uma solução centralizada ou posto a posto. Isto muda a questão toda. Pronto, o que nós estamos a falar aqui na apresentação, que depois vocês podem consultar no site, está mesmo no já no website também da associação. Nós vamos utilizar uma ferramenta que já está incorporada no Windows. Pronto, é o sistema operativo mais genérico, mais universal para toda a gente. Além de nós, para a frente, também deixamos as outras opções que possam ser configuradas, por exemplo, em outros sistemas operativos, como o macOS, como o Linux, por exemplo, em dispositivos móveis também, ou seja, no Android, no iPhone. Basicamente, no primeiro passo, no que a gente vai analisar, genericamente para o Windows, não. Pronto, o controle parental é muito simples e a solução do Windows é bastante eficaz. O que a gente pode fazer é ao abrir exatamente o painel de controle, né? Posso fazer isso para vocês verem. Depois faço. Como vocês podem ver, pronto, isto é uma disposição do painel de controle em língua portuguesa, não é? Se nós acedermos aqui à parte de contas de utilizadores de segurança familiar, pronto, vocês podem depois em casa aceder a esta página e consultar. Se nós acedermos então à parte, como eu estava a falar, de contas de utilizadores de segurança familiar, irá-nos aparecer um menu bastante simples que define as contas de utilizador que nós temos atualmente no computador, que é um outro pormenor importante que é nós podemos ter uma conta de utilizador para nós, sem restrições, e é aconselhável também ter uma conta de utilizador para a criança ou para o jovem em que a gente quer fazer controle parental. Ou seja, dividimos um bocado as regras. Depois, passa a pena fazer uma escolha de segurança familiar, como ele indica. Selecionamos o tal utilizador, ou seja, já tem que estar previamente criado. Eu sou João, tenho, por exemplo, um filho, vou pôr aqui um cenário hipotético. O Manuel, eu tenho um utilizador Manuel. Chego aqui é só selecionar o utilizador. Depois, nesta parte aqui, ele vai aparecer um menu idêntico, se não mais idêntico possível esse, em que nós só temos que facilmente verificar esta opção aqui da ativada. Ativamos a opção e a partir daí o controle parental fica ativo. Depois, passo a passo para baixo, podemos, depois de estar ativo, o que é que se pode fazer? Podemos entrar secção contra secção, como é deixado aqui, tem filtragem web, tem limites de tempo de utilização, seja vai sempre definir, por exemplo, todas as 10 às 11 horas da noite, não muda de computador. Ou seja, ele não consegue iniciar a sessão. O computador está ligado, não. O computador está ligado e não depois já vos ver. O computador está ligado, mas não é possível iniciar a sessão, ou seja, está bloqueado. Isto na parte dos limites de tempo. Na parte da restrição da loja do Windows e dos jogos, basicamente é para quê? É para a gente restringir. Nós temos jogos instalados, não é? No computador. Os jogos, hoje em dia, quando a gente compra um jogo, vamos por o cenário que compramos, não é? Eu estou a falar aqui, mas pronto. Compramos o jogo, como é certo. Ele
uma classificação etária, não é? Por exemplo, Sim, sim. diz 12 anos ou mais, 18 anos ou mais. O Windows consegue, nessa gestão de controle parental, personalizar essa faixa etária. Ou seja, consoante o jogo. O jogo está instalado. Ele detecta que o jogo só funciona dentro daquela faixa etária. E nós conseguimos escolher se o jogo, por exemplo, se ele só pode ter acesso a jogos instalados no computador uma faixa etária de 12 anos ou superior, ou 16 anos superior. Pronto. E depois, na parte da restrição das aplicações. Ou seja, que há mais uma parte, eu não diria mais técnica, mas é para quando nós temos listadas aplicações que queremos em específico que eles não utilizem no computador, a gente vai ali, é só configurar, introduzir a aplicação, ele tem uma listagem, a gente só verifica e pronto. E ele, a partir daí, perde o acesso a tempo inteiro daquela aplicação. Posso falar isto? Não. Se a gente quiser forçá-lo a utilizar, por exemplo, o Internet Explorer, né, já vem incorporado no Windows, e quisermos bloquear, por exemplo, o Mozilla Firefox ou o Google Chrome, podemos, mesmo, ou seja, desde que esteja instalada a aplicação, podemos chegar lá, verificar a caixinha e fica bloqueado. Para o sexto passo, voltando à parte da filtragem web, o que se pode fazer aqui é uma parte muito simples. Podemos apenas utilizar uma lista de sites autorizados. Selecionando a primeira opção, o que é que vai acontecer? Ao selecionarmos esta opção, vai desaparecer uma caixa de texto para a gente indicar que sites é que eles devem ter acesso. Ou seja, mais nenhum fora daquilo que está na lista, eles vão conseguir ter acesso a nada. A não ser, pronto, como o São Paulo falou, os jovens mais uma idade superior, 16, 17, podem sempre dar a volta, isso é normal. Mas pronto, vamos pôr o cenário que correrá tudo bem. Pronto, a primeira opção será uma listagem personalizada dos sites que a gente quer autorizar. Em segundo, temos sites desenvolvidos para crianças. Eles utilizam o filtro da Microsoft, ou seja, informação através daquelas tags que estão contidas no website. Eles utilizam, ele consegue fazer essa solução de software, consegue ver se o site é adaptável para as crianças ou não, ou seja, se o conteúdo é adequado. Depois, na parte de... Vocês interrompem, já à vontade. Na parte internacional também, ou seja, basicamente, ele usa um conjunto de regras que define se o conteúdo das páginas a serem visitadas são de internacional, como por exemplo o JM.pt, o Jornal de Notícias, ou o Público, ou o Google, pronto, motores de buscas, ou seja, desde que não sejam sites que tenham conteúdo malicioso ou ofensivo às crianças, não há problema. Porque ele já define isto. Comunicação online, basicamente, é o mesmo sentido. Depois, ativar sobre conteúdos para adultos, ou seja, é aquilo que nós vamos não pôr, não é? Ou seja, é permitir conteúdos, em alguns casos, podes fazer isto, porquê? Lá está, como a professora estava a falar, das restrições às vezes que a gente pode ter. Mesmo às vezes pode acontecer isto, não só no professor, mas no adolescente. Por um cenário em que o adolescente está a fazer um trabalho e tem que entregar a sua sexualidade, por exemplo. Às vezes tem um controle parental ativo, não é? Vai tentar pesquisar o máximo de informação e depois não vai conseguir. Vai, exatamente. E aí, nessas partes, depois a gente pode definir ou regras de exceção autorizadas ou utilizar outros filtros específicos para controlar isso. Só uma questão. No próprio computador podes ter várias contas. Podes, por exemplo, ter a conta para ti, seja acesso livre e teres uma, imaginemos para o filho que tem 6 anos e outra para o 12. Há a possibilidade. Isso, exatamente. Porquê? Ainda bem que fizemos essa questão. O ideal até é repartir, ou seja, ter o máximo de contas possíveis. Não é? Temos uma conta para nós e uma respectiva para cada filho. Porquê? Porque nós estamos aqui a ver, depois nessa parte, como já vimos anteriormente, é possível escolher a conta que a gente quer, ou seja, podemos ter, independentemente da idade, regras específicas para cada conta e para cada idade. Se não tinha lógica. Eu mais à frente vou mostrar algumas soluções de software que não usam esta solução incorporada do Windows, que basicamente já vem com o Windows. Claro, sim. Vamos mostrar outras que podem ser instaladas posteriormente, também têm alguns benefícios, mas que por sua vez já não faz este controle de utilizador. Ou seja, o software está a correr, está inicializado no computador e a partir daí faz o controle e não há verificação se faz para o utilizador ou se faz para o outro. Então, no oitavo passo, o que a gente quer tentar mostrar aqui é a parte do controle parental delimitando o tempo de utilização. Ou seja, nós já vamos ver isto
Isso é bastante simples. A utilização, pronto, nós no menu anterior teríamos que escolher, como está aqui já indicado, os limites de tempo, que queremos configurar. A partir daquilo, damos uma tabela semanal, ou seja, por dia e por hora, da utilização, que a gente pode, em azul, bloquear e permitir, para esse exemplo está um bocadinho, está bloqueado, não é? Mas o azul corresponde à parte que a gente quer bloquear e o branco em que ele não deverá ter acesso. Vocês podem ver, isto é uma coisa bastante simples de configurar. Aqui o nono passo será, então, aquilo que eu estava a falar anteriormente, de limitar a utilização, o uso de jogos instalados no computador por classificação etária. Ou seja, 4 anos ou mais, 6, 12, 16, 18 anos. Por dentro dos jogos que estão instalados no computador, a gente faz só um check nesta caixa de correspondente à idade que a gente quer selecionar e a partir daí ficar. Pode acontecer outro problema, que é no caso de o jogo não ser, por exemplo, verificado pelo Windows, não? Ou seja, o seu operativo não reconhece o jogo e não consegue classificar este jogo como uma faixa etária. Pode acontecer de não funcionar, mas podemos dar a volta de outra maneira, que é na última parte que restringe o acesso às aplicações. Ou seja, o jogo não passa a ter uma aplicação, não é mesmo? O Google Chrome, o Internet Explorer é uma aplicação, não. Ou seja, se nós não conseguirmos bloquear o acesso ao jogo através da parte da classificação etária, podemos ser sempre. Eles nunca ficam. Porquê? Porque, pronto, lá está, como estava-se a falar anteriormente, há pessoal que fica cheio de horas, depois há aquilo à frente do computador e também não é muito saudável. Pronto, depois, aqui nesse stream, nós conseguimos ver como é que também se pode configurar, ou seja, listado aqui o título do jogo, os títulos do jogo, o estado, ou seja, se pode jogar ou não pode jogar, a definição de classificação dos utilizadores, está ativo ou não, se permitimos sempre a utilização ou bloquear o jogo. E finalmente, indo para a parte da restrição das aplicações. Pronto, a gente entra clica em cima do menu da restrição das aplicações, vai-nos abrir essa janela, e parece que estou obrigado a não ter nada para entrar nessa janela. Basicamente, só temos que fazer pronto, sempre com atenção a selecionar. Neste caso, nós selecionamos o filho, só pode utilizar as aplicações que eu permitir. Ou seja, o que é que se vai permitir? Nós, por padrão, marcamos as aplicações todas, neste botão. Marcamos-as todas. E a partir daí, desselecionamos as que não queremos que sejam utilizadas. Ou seja, ficam marcadas e ele não tem qualquer acesso. E por final, é possível também. O professor Paulo estava a falar também, que era uma parte bastante importante, e que acho que os pais também têm todo interesse, que é a parte do aceder ao relatório da atividade. Ou seja, ver, temos acesso ao que é que eles fizeram. Ou se eles acederam a conteúdos bloqueados, ou websites bloqueados, ou qual foi a hora de utilização do computador. Portanto, isto é basicamente é só aceder também, através do menu anterior, a esta parte do relatório. Outra coisa a ter em atenção, que eu gostava também de informar-vos, que era, eu pus aqui no site um separador à parte de informação adicional, que é, contemplando essa solução do Windows existente, que a gente está agora aqui a trabalhar e já vamos criar, aliás, é possível que vocês em casa, ao testarem, dependendo da vossa versão do Windows e dos softwares instalados ou não que vêm do Windows, é possível que na parte de filtragem do web não esteja lá listada. Ou seja, isto é muito fácil de resolver. A Microsoft disponibiliza um pacote de software, que é o que eu aqui chamo de é o nome original do Windows Live Family Safety. Ou seja, é um pacote de software, o que é que ele traz? Traz uns add-ons adicionais, em que ou nós vamos instalarmos de forma muito fácil, conseguimos, além daquele controlo de que aplicações é que temos acesso ou não, adicionar também a filtragem do web, no caso de vocês não aparecer listado no vosso computador. Ou seja, se não aparecer listado no vosso computador, vocês veem aqui esta parte, ele explica que é preciso ter uma conta Hotmail, Windows Live, para conseguir instalar e utilizar essa possibilidade. Vocês têm aqui um link direto para descarregarem a aplicação. É só correr a aplicação e instalar, é só selecionar Family Safety, não há problema nenhum.
ele instala e a partir daí, se formos à parte aqui atrás, peço desculpa, se formos aqui nesta parte do painel de controle, que define o controle parental, já está a aparecer a filtragem web e as outras opções de aceder ao relatório do controle parental. Se nós, depende um bocadinho do sistema operativo, da versão que temos instalado, se é o serviço PAC 1, se é o serviço PAC 2. E sendo assim, se no caso de vocês em casa não conseguirem ter essa opção utilizada de filtragem web, vão até o final da página, tem lá as tais informações adicionais, tem o link direto para vocês descarregarem a aplicação, salvarem no computador e a partir daí instalar, que é muito fácil, porque vai poder instalar. Depois, a própria aplicação. Essa aplicação do Windows Live permite também, agora com a nova versão que saiu, permite ao ser instalada em que a gente tendo uma conta de Hotmail, o Windows Live, o endereço do Hotmail, permite basicamente em que a gente, em qualquer lugar, inicie-se só no website da Microsoft e temos acesso ao relatório de atividade também. Ou seja, mantendo esses parâmetros aqui de funcionamento, o ecrã muda um bocadinho, pronto, que é integrado no navegador da internet, mas mantendo o mesmo tipo de funcionalidade, a mesma lógica de funcionamento, podemos ter o mesmo acesso aos relatórios, podemos bloquear conteúdo e mais engraçado é que podemos estar, por exemplo, em Lisboa, e o nosso filho aqui em Paredes fora, e através desde que ele tenha, a partir de que ele faça o início de sessão no computador, nós aplicamos no website o que é que queremos bloquear, não é? Basicamente podemos chegar a estudar, contaste mal, não fizeste, correu-te mal no teste para bloquear um certo conteúdo. Podemos fazer isso. Seja onde for, a gente só precisa ter acesso ao navegador de internet, iniciamos sessão e bloqueamos conteúdos. Já no outro caso, do acesso ao painel de controle, ou seja, só pode ser feito no computador. Depois, aqui uma parte que eu quis mostrar aqui, um exemplo de uma página que foi bloqueada. Pronto, eu fui um bocado ao almoço, pronto, fui playboy.com, é uma revista de conteúdo não apropriado se calhar para a empresa, e apareceu claro como a página bloqueada. E agora vamos aqui, muito rápido, filtrar a jogada. Pronto, basicamente, dentro da mesma lógica, o Windows tem em inglês para no livro, vamos apanhar o controle, controle de utilizadores de segurança familiar, controle parental, exatamente. Depois, agora vamos ter aqui 3 contas de utilizador. Esta JCC é a minha, que eu estou a utilizar agora, e esta conta de teste foi a que eu criei para fazermos os a experimentação. Vamos selecionar a conta que queremos configurar. Como eu instalei esta última versão do Windows Live Safety, ele, ao clicar na conta, obrigou-me a fazer início de configuração. Exatamente, aí buscar a tua conta. Eu posso fazer na mesma. Exato. A lógica é muito igual. E pronto. Eu estou fazendo uma pergunta assim, que é assim, isto nós podemos fazer aos filhos, seja numa empresa, numa escola, podemos fazer a nós. Exatamente. Exatamente. Portanto, eu tenho como saber se estou a ser controlada. Pois essa é a minha questão. Vamos, ainda bem que tocou nessa conta. Eu, por acaso, o ontem que eu estava a tentar estruturar um bocadinho disso, lembrei-me disso. Por exemplo, nós na Câmara, eu sou funcionária da Câmara. Exatamente. E na Câmara nós temos uma conta, a nossa conta. Mas há 2 pessoas na Câmara, que são os informáticos, que sabem tudo de nós. Sabem onde é que nós recebemos, sabem tudo o que nós fazemos. Mas se tu estás a responder uma coisa assim, eu estou a imaginar coisas de género, posso fazer coisas pessoais naqueles computadores. Exato. E nunca me passou pela cabeça que alguém, bem, espero que não, mas que alguém possa estar a ver. Além de utilizarem softwares não de controle parental, pois, eu estou a dizer, estou a espraiar. mas passar também softwares de controle de rendimento, por exemplo, do colaborador. Ou seja, além de esta está habitual no mercado de trabalho, eu digo isto na maior parte das empresas. E ao chegarmos ao trabalho, apontamos a hora que entramos e semanalmente preenchemos uma chamada, uma timesheet, que é uma folha de preenchimento dos horários, o que é que fizemos, em que é que gastamos o nosso tempo. Isto era antigamente. Atualmente, as empresas já usam, a maior parte delas, um ERP, que é uma solução de software já bastante estruturada, que a sigla quer dizer Enterprise Resource Planning. Basicamente, o que aquilo faz é, além de gerir
estoques, além de gerir os funcionários, a que horas é que entram, que atividades é que fazem, pode serem utilizadas também em conjunto com outras ferramentas, às vezes da mesma solução de software, que possam ser agregadas, para, por exemplo, monitorizar o trabalho dos funcionários, o que é que eles estão a fazer, que dá gráficos automáticos, por exemplo, se o utilizador utilizou mais o Facebook, baixa o gráfico da produtividade, por exemplo. Isso, ok, mas... Isso é tudo possível, não é? Mas, estou a pensar, posso eu estar a mandar um e-mail pessoal e alguém estar a ver aquele e-mail? Não percebi, não sei. Eu posso estar a mandar um e-mail, uma coisa pessoal, que não tem nada a ver, e pronto, ok, sabe que eu estou no meio. Mas ter acesso àquele meu e-mail. Eu já vou explicar. Há duas questões a ter atenção, que é. Depende, uma coisa é se for do e-mail da escola, o e-mail corporativo, nesse caso, não é? Da nossa empresa, outra questão é se for um e-mail pessoal. É assim, eu sou defensor de utilizar sempre para o nosso e-mail pessoal, para a minha pessoal. Mas se alguém tiver o e-mail todo. É isso que eu vou explicar. Mas for da escola, Sim, mas for o meu, não. Estou a perguntar. Não, o pessoal não. Não, o nosso e-mail pessoal, eles não conseguem ver porquê. Porque quem faz, eu também já trabalhei na parte de sistemas de informação e fazia esse controle. E via o que é que aparecia para o pessoal, ver que a gente controlasse os passos todos dos trabalhadores. Mas às vezes, por exemplo, acontecia de calhar no filtro de spam ou entrar na empresa ou e-mail, conteúdo de pessoal assim a falar um bocado não muito apropriado, não é? Ou a mandarem anexos assim um bocado. E porquê é que eu tinha acesso a isso? Não era porque eu queria, era porque a solução de spam implementada alertava-me, houve uma tentativa de enviar ou receber spam. Ou seja, se o colaborador dentro da minha empresa envia conteúdo para fora ou recebe com palavras um bocado não muito usuais, pronto, ou certas, e recebe conteúdo também anexos de fotografias assim mais, ou indicações não tão próprias, esse filtro de spam vai-me alertar que ficou um e-mail retido nesse filtro. Ou seja, o e-mail não vai nem seguir para fora nem entrar. Eu é que vou ter que dar autorização para ele andar. E se eu vou ter que dar autorização, eu vou ter que ver o conteúdo do e-mail. E ao ver o conteúdo do e-mail, porquê que eu tenho que ver o conteúdo? Porque se eu faço a gestão do parque informático, eu vou ter que ver se o conteúdo pode ser perigoso ou entrar na rede da minha empresa. Não. Há que ter isso em atenção. E eu não estou a passar a barreira da privacidade das pessoas, mas é atrás que estou. Não, mas eu nem era muito isso que me preocupava. Eu posso estar a fazer, sei lá, posso estar no Word, posso fazer uma coisa pessoal que é minha. E pensar, pode haver alguém, pode haver aquele texto que eu estou a fazer que não tem nada a ver com o meu trabalho, mas que eu estou ali a fazer, é um bocado assustador. Isso é possível, não é? É muito possível. É muito possível. E até há ferramentas que vão fazer. Até o rol de texto. Isso, a captação, ou seja, ele grava, podem ser gravadas E não há como detectar. Quer dizer, é assim. Atenção, é isso que eu agora também ia falar. Se nós, ou seja, se for algo, nós no âmbito legal, qualquer empresa tem que, ao ser instalada, a aplicação tem que estar visível e o utilizador tem que ser informado. Por norma. Ou seja, não vamos fazer isto por norma. Não pode acontecer e a gente... Deveria ser assim. Devia ser assim. Mas, de qualquer maneira, a gente, na utilização normal do computador, a aplicação tem que estar listada lá. Ou seja, tendo o nome que tendo, a gente pode, por exemplo, eu dou-vos um exemplo. Há uma aplicação, mesmo para isso, que é o Active Track. É uma aplicação gratuita, é só instalar o cliente no computador. É só instalar o cliente. E isto aqui diz, o título é Free Employee Monitoring. Ou seja, vou fazer a utilização de maneira livre dos empregados. Isso é uma aplicação gratuita. A gente só tem que instalar. Outra coisa que temos que ter atenção é, para instalar este tipo de software é preciso ter uma conta de administrador com permissões de instalação. Anúncios de cigarros ou cigarros eletrónicos, já tudo muito bem gerido. E depois é por isso que eles não são uma empresa milionária. E a gente, no fundo, vai indo na onda, porque não temos muita noção e vamos... Exatamente, vamos no engraçado. Exatamente, tal, e reagir e tal, e põe um like aqui, põe um like ali, e não tem muita noção. Só que quando paramos aqui, por isso é que eu hoje estou cheia de pena que a sala não esteja cheia, não tenho noção. Eu também acho que fizemos uma taxa mais eu acho que é assim, isto merece
E os diretores de turma mandam mensagens para os pais e eu gostava que se chegue a Porque isso é extremamente importante para dar um pouco de tem uma importância. Não, mas ia alargar o título. Eu vou dizer a minha espécie. Mas as pessoas não têm noção, João. É assim, o problema disto é que é assim, tu estás a falar com pessoas assim, e eu tenho a noção. Ainda vai muito. Só que eu tenho plena noção de que ele tem 14, vai fazer 15 e tal, e às vezes até um dia, não é? Porque, por exemplo, eu lembro perfeitamente de ele me dizer, porque a profissão fixe até é ser um hacker. E eu, quando ele disse aquilo, o que é que será essa coisa, não é? Mas achas que não? Eu fiz de conta que sabia perfeitamente. Não bebia, nem sequer imaginava que era. Mas fiz de conta que sabia. Eu disse, isso não é bem assim e tal, mas a gente conversa e tal, fazer o que era, não. Tem de ser. Lá fazer o que era. E lá fui, e depois ia dando assim, ia começando a conversa. É assim, este é um hacker, realmente é fantástico. Um hacker é uma pessoa com uma coisa espetacular, porque tu entras e sabes e mexes e não sei o quê e consegues. Não é? E é fascinante para um puto de 15 anos pensar que alguém que faz uma coisa dessas e tal, não é? É um fascínio, é quase como o descobridor. Mas nós temos que ter plena noção de que, por exemplo, eu estou aqui, assim, não sei o quê, somos mais, o Sérgio não é, mas também tem sobrinhos, e até temos alguma consciência. Mas muitos pais não têm noção. Muitos pais não sabem mexer no computador. Há muitos que sabem, graças a Deus, mas há muitos que ainda não sabem. E estes perigos e estas coisas todas, eu acho que é extremamente importante. E lá está, eu concordo com elas, acho que a plateia deixa muito a desejar, porque eu acho que muita gente devia cá estar hoje e ouvir, porque é muito importante. Havia uma outra coisa que é a informação ao contrário, quer dizer, a informação nova que traz a criança. O caso, por exemplo, das imagens das crianças de Chernobyl. Como é que isso joga com as ideias que circulam em casa, como é que se lida? Não só no sentido da proteção, mas no sentido da apropriação. Não é? Quer dizer, a criança, os pais ficam inseguros, a criança até dá informação nova, em certos casos pode haver informação boa, não é? Sim, aliás, mesmo essa das crianças de Chernobyl, sendo traumática, não é boa. Mas pode ser trabalhada no sentido de ser vista no sentido positivo. Sim, é positiva. Pois o pai é que tem, ou os pais é que têm que preferir. Quer dizer, E além que essas ferramentas têm uma vantagem que é, também pode ser usado um bocado, eu não digo como elemento de chantagem, isto não tem mais, mas pode ser usado também como um elemento de controle também, não é? Porque assim, hoje em dia, cada vez mais, os hábitos que eles vão tendo, a gente tem menos controle sobre eles, não é? Às vezes no dia a dia, na escola, ou e temos menos tempo, mesmo nós, exatamente, pessoalmente, temos menos a vida profissional assim o existe. Exatamente. E acaba por ser em casa em que, se eles se sentem totalmente confortáveis, eu também fico contente que vocês possam efetuar este controle, não é? E ter esse elemento a jogar a vosso favor. Não é que isto seja um jogo em que um dos partidos ganhe, não é essa questão. Mas é a questão também de as pessoas saberem o que é que os filhos fazem e ajudá-los a mesmo ultrapassar problemas. Porque eu digo isto, por exemplo, há comportamentos de risco que podem nascer nas idades mais novas, em 5 anos, não é? Haverem determinada violência, ou ligarem demasiado expostas à violência. Eu, por exemplo, eu falo por mim. Eu nasci na década de 80, em 90 apareceram os computadores e nós fomos aqueles entusiastas que fomos nas primeiras escolas primárias assim, a gente tinha um computador e tal, e íamos mexendo. E isto também despertou em nós algum interesse. E eu falo que, pronto, no meu caso, eu nunca tive controle parental nenhum. Não é? Deixaram-me um bocado à deriva. Vocês pais também não sabiam. Não sabiam, exatamente. Nem sequer tinham noção do perigo que era, porque é uma porta aberta para o mundo. E na altura não havia tanto esta informação por aí fora. Mas eu sinto que, pronto, eles contemplaram bem, não implementando uma solução de controle parental, mas através do diálogo. Dizer assim, então, o computador é para aqui, o que é que faz o computador, que ajuda, é que precisa do computador. Eu ia dizer a questão dos sistemas operativos, vocês falaram nisso, de
falar que o Windows é uma solução, mas não é a melhor solução. Ou seja, a maior parte das pessoas usam o Windows. Eu ia abordar, pronto, eu já falei, só abordei muito rapidamente aquela parte de que nós aqui no site temos a explicação para outros sistemas operativos. O pessoal agora tem Apple, né? Tem macOS, lá, e pronto, é um computador, um Polo, pronto, exatamente. Eu tenho o seu operativo diferente e requer outras necessidades. Mas se tivermos tempo, eu já falo um bocadinho disso. O ponto que o Tiago estava ali a expor é bastante importante, que é a parte de, tanto no software como no sistema operativo, nós optarmos sempre por uma opção, além de ser livre, ser de código aberto. Eu digo isto de código aberto para quê? Que é, atualmente no software há duas versões, ou se paga ou é gratuita. A gratuita pode ser gratuita só ou pode ser de software de código aberto também. Qual é a vantagem? É um bocadinho, vem de acordo com aquilo que estávamos a falar. O livro é a disponibilidade do livro. Não é? A gente pode passar para os amigos, copiar uma perna, desde que não seja comercializado. Ou seja, desde que nós não ganhemos dinheiro a passar aqui. A partir daí pode ser redistribuído. O software do open source, ou seja, de código aberto, é uma coisa que pouca gente tem noção, mas é de extrema importância. Porquê? Nós, mesmo não tendo, às vezes, aptidões técnicas para avaliar, ou saber programar, ou avaliar como é que o programa está elaborado, só em si, a questão de nós podermos ter acesso ao código do programa e como é que ele está estruturado, não é? Mesmo que a gente não tenha conhecimentos técnicos para isso, podemos entregar ou pedir a ajuda de quem os tenha. O software open source, ao ser um software que disponibiliza o código para toda a gente visualizar, tem uma mais-valia que é, basicamente, aquilo que estávamos a falar também do Facebook. Não restringe as pessoas a uma solução proprietária. Não há interesses corporativos por trás. A gente sabe que aquele software é visto por milhares de pessoas em todo o mundo. Tem uma comunidade enorme e que trabalha gratuitamente a comunidade também para ajudar a desenvolver e cada vez melhor. Ou seja, nós estamos a lutar entre um software livre e um software proprietário. Escolhemos os dois em cima da mesa. Eu vou escolher o livre e o open source, né? Livre e código aberto. Porquê? Porque eu sei que aquele software não tem lá nada que me possa travar. Ou seja, eles não vão lucrar nada com o uso daquele software. Porque eu, a qualquer momento, posso olhar para o software, ver como é que ele está construído e sei o que é que ele faz, o que é que ele não faz e se existem interesses corporativos por trás. Se ele rouba a minha informação e usa para interesses, para depois vender estatísticas no mercado, tudo. E há que ter atenção sempre a essa parte do mundo. O Windows faz isso. O Windows faz isso. A informação das pessoas. O Windows, basicamente, pronto, como uma empresa como o Facebook, o Windows recolhe estatísticas de utilização do utilizador e depois disponibiliza, pronto, vende. E quem não quiser fazer isso, ou quem não confia, tanto no Windows como qualquer outra aplicação que possa ser instalada no Windows, que depois você pode instalar uma aplicação paga no Windows, um antivírus, por exemplo. Eu posso não confiar no antivírus. Porque ele, como é de código aberto, ainda por cima é pago, eu não sei como é que ele está construído. Não é? Ele pode roubar. Quem me diz a mim, não é? Que eu não tenho que acreditar que é por exemplo, a Norton que faz o Simon Tech, neste caso, que faz o Norton antivírus, por exemplo, que é bastante conhecido. Eu não tenho que acreditar por eles terem uma empresa bem estabelecida que eles não vão fazer nada de errado, não é? Eu não vou entregar a minha informação pessoal toda, os meus dados pessoais todos que estão no meu computador, ou uma possibilidade de poderem ter acesso a esses dados todos. Ou seja, é entregar a bandeja lá e está aqui no computador. Né? Temos de ter atenção a isto. Nós, qualquer programa que instalemos no computador, que seja pago, ou que seja de código fechado, não é? E que a gente pode ver isso quando vai a fazer algum programa, se ele diz freeware e open source, lá está, de código aberto. Temos que ter sempre em conta isto. Porquê? Porque eu tenho esta postura. Vocês podem optar por ter outra postura, ou se calhar até há pessoas atualmente que confiam mais no software proprietário que seja de código fechado. Eu não confio por lá estar. Quando mete interesses corporativos, a coisa acaba por ser sempre. Ou seja, não quer tanto para o nosso lado, mas é mais para o lado de nós. Ou seja, eu confio numa solução de código aberto porque sei o que é que aquilo está lá escrito. Pronto, vamos mostrar um bocadinho aqui. Eu abri, se vocês se lembram, isso foi agora uma observação à parte. Eu abri, se vocês se lembram, a parte do controle parental para configurar. Nós vamos fazer um teste muito rápido. E vamos, por exemplo, time limit, pronto. Exato. Time limit, como está em inglês, eu peço desculpa. O vosso vai estar em português. Na limitação de tempo, o que é que vai acontecer? Pronto, o quadro é relativamente igual, a gente pode definir,
por exemplo, atualmente são 11 horas, não é? Ora, 11 horas de sábado, eu vou estar aqui e vou marcar Exatamente. as 11 horas de sábado e vou meter 6. Exatamente, ficou alterado. Vou meter, por exemplo, web filtering, ou seja, vou fazer filtrar, isto em português está filtrado e o web. Sim, sim. Há vários níveis de configuração. Temos para websites em geral, temos, por exemplo, websites de interesse público ou normal, como o Google, Facebook e por aí fora. Temos, ou seja, para permitir também redes sociais ou não, pode ajustar, dependendo das nossas medidas, que é que a gente pretende. Depois, eu nesse caso vou deixar. Outro pormenor importante que eu também gostava de referência é os downloads que podem ser efetuados ou não. Ou seja, a criança ou o jovem que está no computador descarregar conteúdo, mesmo esse conteúdo pode não ser bloqueado e pode ser conteúdo também impróprio para a visualização. E além de ser conteúdo não desejável, tem outra parte importante que é pode ser malicious para o computador. Ou seja, a criança pode estar a tentar utilizar aquilo, mesmo que não tenha privilégio de instalação do programa, pode tentar executar o programa e pode comprometer o uso do computador. E outra coisa também a sempre terem atenção, vocês criem sempre uma conta de administrador para vocês, assegurem-se que a vossa conta, o vosso computador é de administrador e a deles é sempre de utilizador standard, ou seja, normal. Convidado para gás? Não é convidado. Convidado eu vou contar. E eu, por exemplo, vou mostrar aqui, aqui no painel de controle, as contas utilizadoras, user accounts, aqui, eu tenho, por exemplo, a minha, esta aqui, JCC, é uma conta de administrador do local do computador. Nessa conta, qualquer atualização que tenha que ser feita, só o administrador é que pode fazer. Que no caso, Exatamente. Exatamente. No caso, por exemplo, se vocês quiserem criar uma conta, aqui, ora bem, user accounts, vamos. Acionar contas. Pronto, ele lista aqui 3 contas. A tal combinado que o Tiago estava a dizer muito bem, porque essa conta é uma conta excepcional, opcional, não tem qualquer uso específico. Eu tenho aqui o JCC, está ali listado como administrador, ou seja, sou eu. Esta conta de teste para o controle parental está como standard user, ou seja, utilizador padrão. Ou seja, se nós criarmos, se eu fizer aqui create a new account, eu posso definir, isto em português está standard ou administrador. Só não precisam ter nada que enganar. Vocês, para eles, criem sempre uma conta standard. E pronto, podem depois definir uma password por eles também. Mas mesmo que eles tenham uma password definida e vocês não consigam iniciação por eles, tanto o controle parental ativo, vocês conseguem ter acesso aos relatórios da atividade que foi feita, aos bloqueios, sobre o acesso ao conteúdo iniciado também. Neste caso, vou fazer muito rápido. Eu tenho muita pena, mas mesmo que seja. Força. Obrigada. A hora é essa, obrigado mais. E espero que repitam de outra forma. Eu tenho mesmo de Força. Obrigada. Pronto, a gente configurou então ali. Vamos fazer só. Eu vou fazer switch user, vou mudar o utilizador, vou iniciar só na conta teste. E como são, acho que ainda são 11 e tal. E ele supostamente não me deve iniciação. Vou chegar aqui. Vamos lá ver se. Iniciação porquê? Eu já vou explicar. Como eu tenho aquilo instalado, eu fiz aquilo através da plataforma web. Da plataforma web ainda tem um delay de um atraso de 15 minutos, 15 a meia hora. Isto quer dizer, pronto, é a típica mensagem que eu, por exemplo, fiz o teste de bloquear nestes 2 programas específicos. E alguns são programas que eu instalei novos recentes na outra conta de administrador e lá automaticamente coloquei o acesso a esses programas. Ou seja, eu tenho que autorizar, eu instalo na conta de administrador um novo software. Se não autorizar que o jovem ou a criança possa utilizar a ferramenta, não vai dar uma sensação de ou seja, no caso da criança, o que for na conta standard é avisado de que este ou este determinado conteúdo está bloqueado. Então, porque é por causa da hora ele não bloqueou? Era isso que eu ia dizer, porque é que eu estava a dizer isto? Eu infelizmente já instalei a nova versão disso do Windows Live Safety. E ele obriga-me a eu configurar aquilo diretamente no portal web, tendo a conta de Hotmail. Eu ontem, por acaso, estava a testar isso e ainda não tinha instalado o Windows Live Safety e ele bloqueava, ou seja, não dava erro ao início de sessão, não era possível iniciação. Porquê que ela agora ainda não deu? Porque
não é por causa da hora que agora está certa. É porque, como foi feito numa plataforma web, ainda há um pequeno atraso de sincronização. Ou seja, ainda não foi aplicado a alteração que eu fiz. Se esperassem provavelmente mais 20 minutos no máximo, vamos supor que a Microsoft faça aqui um bom trabalho também. No máximo 20 minutos ia estar tudo bem frio. Mas de qualquer maneira, vocês podem experimentar isto em casa e na página até ficam com os nossos contactos. Podem nos consultar através do e-mail, charal@cientificamente.info. Sério, vocês estejam à vontade para mandar e-mails. E depois a gente responde no que pudermos ajudar também. Além de consultar este site, podem também contactar-nos e a gente está sempre um apoiar nesse. Cada tipo de problema, ou dependendo do computador, às vezes há problemas que se surgem que depois o pessoal não sabe resolver. Isso também está aqui para dar mais ajuda. Pronto, a iniciação, eu neste caso vou fazer logo off desta, a limite de iniciação, mas vamos supor que está tudo bem, vamos esperar os tais 20 minutos. Depois vocês em casa podem fazer a experiência. Ora, aqui. Pronto, para terminar, só também para não estender muito mais isto, a parte do controle parental do Windows é tão simples quanto isto, como acabou de mostrar. Vocês têm que ir ao menu, definir se querem pendrive, se querem por conteúdos. Depois, aqui no nosso site, nós metemos também, temos aqui uma indicação que mais informação pode ser encontrada aqui, se carregamos neste link, que vai para o site da Microsoft também, explica mais exaustivamente o que é que se pode fazer. Noutra parte aqui de que ferramentas existem, ou seja, são ferramentas opcionais àquelas que nós utilizamos hoje. Nós não utilizamos um software em específico, utilizamos uma funcionalidade que sabem com o Windows. Nós nesta página aqui temos passo a passo como configurar e que tipo de ferramentas existem opcionais a estas. Se a gente quiser, por exemplo, ou por outro motivo qualquer, ou por escolha própria, quisermos, por exemplo, utilizar alguma dessas ferramentas, também aqui à página temos, neste caso temos um software brasileiro que é muito utilizado, que é o Curupira, que é engraçado, não? Mas que faz, tem uma propriedade muito engraçada que eu já citei também, que é o software não faz a diferenciação de contas de utilizadores. Ou seja, se a criança ou jovem tem uma conta de utilizador à parte, o software vai controlar a mim e vai controlar a ele. O problema é esse. Isto é mais direcionado, por exemplo, para um magalhães ou quando eles têm um computador que é mais reservado para eles, é uma boa solução de software. Porque, independentemente da conta do utilizador, ele vai restringir aquilo que a gente define. Como é que é feito o acesso? O acesso aqui é feito, ou seja, nós temos uma password de gestão. O software, para proteger que os miúdos já alterem as configurações e possam desativar o controle parental, ou iniciar o software, tão simples quanto isso. Então chego aqui, inicio o software, e se eu quero alterar alguma definição, meto a password que eu defini na instalação do software, ele vai abrir a configuração. Se eu não meter a password, não vai abrir configuração nenhuma, e mesmo assim como dinamizadoras e dessa ideia também do que aprenderam aqui hoje, que é, provavelmente vocês ao chegarem à escola também partilham essas ideias, isso acaba por ser perfeito